Então vamos lá, pessoal. Simple past, ok? Vocês estão vendo aqui. E o que a gente vai ver então no passado simples? Prestem atenção que é o quê? Como eu falei para vocês, é um tempo verbal que a gente utiliza para quê? Para indicar alguma coisa que aconteceu, uma coisa que terminamos de fazer. Então, tá todo o conteúdo aqui para vocês entenderem, lembrarem, né? Que quando antes no presente a gente viu o quê? Que quando eu utilizava a terceira pessoa, que era o he, o she e o it, certo? A gente acrescentava o s, os demais ficavam igual vera. Agora no passado não, todos os pronomes, seja o I, you, he, she, it, we e they, todos eles ficam iguais no passado, certo? Eu vou acrescentar ed no final. Então, ó, anotei aqui. Perceba que agora o verbo no passado não muda. Para todos os pronomes acrescentamos a mesma regra. Outra coisa interessante para não esquecer. Utilizamos para completar essas frases, para a gente saber mesmo que isso aconteceu, que já passou, expressões de tempo, expression times, que a gente fala. Então, quais são elas? Yesterday, last night, last year, last month, last week, last weekend e some time ago. Essas palavras, então, essas expressões a gente usa no final da frase para enfatizar que aquilo aconteceu em determinado dia. O exemplo, então, I walked a lot yesterday. Eu caminhei muito ontem. Então, eu usei meu verbo walk, acrescentei ed para ficar passado e acrescentei minha expressão de tempo yesterday para dizer o quê? Que foi ontem, certo? Outro exemplo, we danced jazz last night. Nós dançamos jazz na noite passada. Então, a gente usa dessa forma. Então, temos as regrinhas também, como tinha lá no presente simples, do S, do ES, do IES. Então, aqui a gente tem, ó, certinho para vocês copiarem, ok? E os exercícios são os seguintes. Agora é com você. Vocês vão escrever aqui as palavras, vocês vão acrescentar a regra ed, de, certo? Como tem um exemplo aqui, play it, e vocês vão dizer o que significa, traduzir a palavra conforme está aqui. E o outro exercício é vocês elaborarem 5 frases utilizando um verbo no passado, pode ser um desses aqui de cima, certo? Ou um outro que vocês quiserem, e uma expressão de tempo. Quais são as expressões de tempo? Estão aqui em cima. Quais são elas? Aqui, ó, last night, last year. Então, vai ficar como? Eu dei um exemplo aqui. Exemplo aqui. I worked with my father last week. Eu trabalhei com meu pai no final de semana passada. Com meu pai semana passada. Certo? Então, vocês vão fazer mais 5 frases diferentes aqui. Certo? Essa é a atividade dessa semana. Então, vocês têm um prazo até sexta-feira que vem para mandar foto para mim no Google Classroom. A good weekend and bye.